Oi, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais um estudo. Nós vamos trabalhar hoje o processo de estudar a nós mesmos dentro dessa jornada de educação para o despertar da consciência, né? Afinal de contas, não é fácil esse estudo, nós não estamos habituados, não estamos educados, mas quanto mais ferramentas vamos adquirindo, quanto mais consciência, mais tranquilidade no processo. Primeira coisinha do percurso de hoje que nós vamos aprender um pouco mais sobre como desenvolver, né? Como trabalhar, de onde partir para fazer esse percurso interior de autoconhecimento, despertar da consciência, nós precisamos saber de onde é que nós vamos começar e saber como nós vamos desenvolver esse processo. Já vimos que nós temos que trabalhar com autoamor, né? Observando o quanto nós nos tornamos autocríticos, como nós passamos o tempo todo julgando nós mesmos e comprometendo o nosso processo de autoconhecimento. E a partir dessa estrutura, a partir de hoje, claro que não vou conseguir 100%, mas eu começo a observar quanto crítico eu sou de mim mesmo. Isso a gente viu na nossa aula passada e hoje nós vamos ganhar um pouco mais de consciência sobre esse processo. Afinal de contas, gente, olha só, eu posso dizer a você, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Posso pegar Sócrates e trazer aqui para o nosso dia a dia, ele que viu esse escrito lá no templo, na entrada do templo Delfos, e ali a gente já estava escrito, né, de qualquer forma, já estava sendo intuída a humanidade para a importância desse percurso interior. Só que conhecer-se é uma coisa bem ampla, né? Eu digo sempre que eu estudo já há um montão de ano e eu não me conheço. Então, conhecer-se, eu me conheço melhor do que ontem, me conheço muito mais do que 25 ou 27 anos atrás, quando eu comecei essa jornada de busca pela integração de quem sou, né? Da minha individualidade, de colocar em prática essa individualidade. Só que, de qualquer forma, nós, para chegarmos até esse conhecimento de nós mesmos, temos que aprender primeiro a estudar. Porque se eu digo, ai, agora a partir de hoje você vai se conhecer, não, é mentira, gente. Isso aqui tem uma estrada longa pela frente. Se isso aqui é muito vago, porque é muita coisa, e nós vamos ter que desenvolver por toda a nossa vida, eu vou colocar em prática o quê? O autoconhecimento através do estudo de mim mesmo. Então, o que é esse estudo? Começar a desenvolver o trabalho, começar a caminhar pela estrada que vai me levar ao conhecimento de mim mesmo, ou seja, a autoobservação. Então, veja, hoje nós precisamos, na aula passada a gente deixou bem claro que temos que estar neutros, né? Eu não posso estar com julgamento, eu não posso achar que sei, e não posso ter pensamentos críticos que visam a me destruir. Aquilo ali é uma estratégia do ego para não trabalhar. Então, eu vou tentar ficar neutro para me observar com a única intenção de me conhecer, mas de perceber aquilo que está acontecendo no momento. Então, se eu vou começar a estudar, eu começo a entrar nessa estrada que me conduz ao verdadeiro conhecimento de mim mesmo, tá? Então, nós não temos o objetivo, né, a arrogância de pensar que vamos nos conhecer completamente, mas nós temos a gostosa audácia de começar a caminhar pela estrada que leva a esse processo, aprendendo a nos estudar. E afinal de contas, como é que eu vou estudar esse negócio? Da onde é que danado eu começo? Quais são os meios que eu vou utilizar? Lembram que a gente começou a falar de autoobservação, não foi? Então, como é que eu vou estudar? Da onde é que eu começo? Que meios eu uso? Então, veja, a autoobservação, por isso que eu não posso querer me analisar no começo, vamos já ver por quê.
Esse método fundamental para a gente começar é esse processo de auto-observar-se. Só que não é auto-observar-se de qualquer forma. Eu tenho que me auto-observar de uma maneira que seja uma boa postura, né? Como a gente viu ali, de uma forma, de uma boa forma. Nem gosto tanto da palavra correta, mas de uma forma correta, sim, por que não? Né? Evitando o engano, evitando a ilusão. Então, se eu preciso me auto-observar, né, de forma correta, eu tenho que estar consciente que se eu não fizer isso de uma forma correta, eu nunca vou conseguir conectar o que danado tem a ver, porque é que meus pensamentos falam de mim, minhas emoções falam de mim, meus comportamentos falam de mim, e tem, para completar, ainda tem uma conexão entre eles. E se eu quero chegar a essa conexão em um processo mais profundo, eu preciso começar, lembram, né? Mapear, eu preciso começar a observar esses pensamentos, eu preciso começar a observar quando emergem essas emoções, eu preciso começar a olhar, opa, peraí, eu estou agindo assim baseado em opa, peraí, essa ação não estava programada, então eu vou observar essa ação, não estou fazendo por vontade, né? E com o tempo eu vou conseguir entender o porquê, fazendo um processo de análise mais profundo, mas nunca antes sem ter as ferramentas para isso. E nós ainda não as temos. Ok? Não as temos. Por quê? Porque estamos no início do nosso percurso e hoje a nossa aula é para que você caia na real de que precisa se auto-observar. Então, se me chega uma emoção, eu não quero saber de onde ela vem. Eu digo, nossa, isso aqui me tocou agora. Isso está mexendo comigo, né? Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma. Aconteceu uma coisa interessante que eu estou lembrando agora, né? A gente aqui na região, eu moro na Emília-Romana, e aqui em Bolonha e na região, a gente teve essa semana muita chuva. E a minha área não foi afetada, mas teve alerta vermelho, as aulas foram suspensas. E eu aqui trabalhando, não tinha visto muito jornal. Quando foi ontem à noite, bem tarde, na hora que eu fui me deitar, aí começa o telejornal, e na hora que eu começo a ver aquelas imagens, começo a sentir a emoção, né? Eu digo, nossa, que situação. Na mesma hora eu fui tomada daquela emoção. E para mim, observar que eu tinha sido presa daquela emoção, eu queria ver mais notícia, né? Queria ver o que estava acontecendo, comecei a notar a ansiedade chegando, né? Claro que eu estou falando já de um processo mais complexo, porque, veja, aqui seria autoobservação. Eu notei que a notícia da televisão mexeu comigo, né? Me trouxe emoções, me trouxe também uma mudança no comportamento, porque eu estava indo me deitar e de repente eu não queria mais dormir, eu queria acordar para assistir, era já tarde. E aí eu, com consciência daquilo, né? Fiz aqui, foi autoobservação, tá? Aqui é a constatação do que está acontecendo comigo no momento. E aí, eu já conheço as ferramentas, né? Então, como eu já conheço essas ferramentas, fui dando vazão ao processo de análise, que vocês poderão fazer com mais segurança no futuro. Agora, não vão conseguir de forma tranquila, porque nem as ferramentas têm ainda. A gente vai trabalhar essas ferramentas. Durante todo esse ano, nós vamos estimular essa autoobservação que vai levar vocês no futuro para a autoanálise. Mas vamos lá. Então, para vocês entenderem essas duas diferenças que a gente vai já ver que é o objetivo da nossa lição, da nossa aula. Então, eu comecei a me auto-observar aquela notícia, né? E passava as pontes quebradas, tudo alagado, os carros todos submersos, né? Pessoas sendo resgatadas, pessoas mortas, tudo parado. Era tanta notícia, uma em cima da outra. E aquilo ali, claro que pode causar impacto a qualquer pessoa, mas para mim estava parecendo um pouco especial. E aí eu fui e fiz uma conexão automática que eu sei que tem alguns de vocês que podem estar me assistindo lá da região de Mossoró,
né? E eu fiz uma conexão que eu cheguei a Mossoró no ano de 1985, que eu nasci em Fortaleza, e quando eu tenho ali, né, 6 anos, a minha família muda para Mossoró. E é justo o ano em que tem uma grande enchente na cidade. Também ali a minha região não foi afetada, porque eu vivia numa região mais alta. Mas fiquei muito assustada, porque a gente teve um alagamento total. E de repente começaram a vir as imagens daquela criança, né, tão ainda jovem, de quase 7 anos ali, 6, 7 anos, não tenho certeza do período do ano. Mas veja, era aquela imagem que eu estava vendo na televisão, ela tinha uma força maior para mim, porque eu tinha vivido uma enchente. E eu lembro, uma das imagens mais fortes para mim daquela enchente é meu pai. A gente foi até a primeira ponte lá que vai do centro para o Alto de São Manuel. Quem é de Mossoró vai ver, ali não se passava, era tudo alagado. E se a pessoa precisasse passar para o outro lado da cidade, tinha que atravessar aquilo ali a pé. Então, quando as águas baixaram, né, um pouco, eu lembro de um dia que eu fiquei do lado de cada ponte com a minha mãe e a minha irmã, e o meu pai, eu vejo ele andando a pé naquele alagamento, e a gente via a água entrando ali, ele vai descendo, a gente depois, pouco depois não vê, mas a água já ia, né, você via que ele estava entrando na água. E para aquela criança fica aquela imagem da enchente muito, muito forte. E aí começaram a ver, isso aqui é o processo de análise. Eu, na mesma hora, consegui ver a que ponto daquela emoção eu estava revivendo, e aí eu consegui me tranquilizar, desligar a TV, né? Buscar uma postura de oração, claro, por tudo aquilo que estava acontecendo, e principalmente de tranquilidade, e aí eu consegui dormir. Se eu não tivesse tido o processo de autoobservação, eu não teria conseguido, com as ferramentas que já tenho, completar aquele processo de análise, né, para ver como o que estava acontecendo interiormente e me acalmar. Então, veja, aqui nesse exemplo tem as duas etapas. Para nós, bastava ter percebido a emoção, entendeu? Não precisava fazer todas as ligações. Isso vocês, quando vão trabalhando, estudando, vão ter a capacidade de fazer no futuro. É um trabalho para chegar a isso. Hoje, vocês têm que começar a observar o que está acontecendo dentro de você, no seu pensamento, nas suas emoções, no momento. Então, eu vou só olhando, sem intenção, né? Sem julgamento. Veja, são dois métodos. Eu posso ir ali constatando o que está acontecendo comigo, tá? Esses termos são de um autor italiano, que tem um livro chamado Jung Autoanálise, né? Estou traduzindo para vocês os termos que ele usa aqui na Itália, para a gente fazer essas reflexões. Então, aqui, ó, eu vou só constatar o que está acontecendo. Eu simplesmente vou registrando na minha mente, ou seja, ganhando percepção de tudo aquilo que está acontecendo no presente momento, que eu consigo observar no presente momento. Depois eu vou para análise ou tentativa de análise, né? Ou seja, encontrar as respostas às perguntas. Vocês viram que eu achei a resposta, não foi? Então, por que que aquela emoção me parecia tão particular? Por que que me parecia que eu estava tão envolvida? Por que será? Eu consegui fazer a análise e consegui encontrar as respostas. Não tentem fazer isso agora, porque vocês vão só desperdiçar energia. Se concentrem na primeira etapa do processo, tá? Com ajuda, vocês vão conseguir desenvolver a segunda, mas ninguém chega na segunda sem ficar expert na primeira. Então, gasta a tua energia da melhor forma, gasta a tua energia da forma mais útil, para não ir mergulhar aqui, que você não está pronto, mas começa a fazer as constatações, começa a ampliar a percepção daquilo que está acontecendo com você no momento que talvez você nunca tenha visto. Como é que vai se analisar, né? Então, de forma alguma, gente, no começo,
pretender analisar-se, tá? Ou tentar analisar-se, porque esse processo só vai ser possível mais tarde, porque nós vamos sim, no nosso percurso, começar a conhecer o nosso funcionamento, tá bom? Mas ainda não conhecemos. Então, um pouquinho de humildade, chá de galinha, caldo de galinha, ó, chá. Um pouquinho de humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, então vamos ter paciência e, para não boicotar o processo, vamos por onde dá, tá bom? Não vai ficar desesperado. Eu sei que você é daquelas pessoas como eu que quer chegar no final sem fazer o começo, mas não funciona não, viu? Funciona não, então vamos aprender. Então, gente, cada coisa, né, ó, cada tentativa de análise de fenômenos isolados, sem um conhecimento das leis gerais que estão na base do nosso funcionamento psíquico, é uma completa perda de tempo. Então, veja, se eu estou te dizendo isso, é claro que você vai tentar, mas você tenta com consciência de que ainda não é o momento, tá? Então, você volta para a observação. Opa, peraí, né? Mirella me disse que eu tenha um pouco de atenção, porque o ego vai tentar fazer isso, mas eu tenho só que me observar, que é o que eu nunca fiz, e observar em profundidade, gente. Porque a gente, Mirella, mas eu sei que eu tô triste. Tá, e essa tristeza dói aonde em você? E essa tristeza você a sente aonde? E quando essa tristeza vem, você tem vontade de chorar, você tem vontade de se esconder. Eu não quero só saber que você tá triste, eu quero que você tenha a percepção do que está acontecendo com você, no seu pensamento, o que você está pensando, nas suas emoções, o que você está sentindo e de como você está agindo. E será que você faz isso tudo? Será que está habituado a ampliar a percepção para isso tudo? Esse é o nosso convite dessa aula, senão a gente vai perdendo tempo tentando ir lá para frente que não consegue. Gente, aí quando eu começo a ter essas percepções, eu vou começando a entrar no mundo dos nossos medos, né? Quais serão os meus medos? E aí eu gosto sempre de usar o termo, né? Quais são as minhas inseguranças psicológicas? A gente vai trabalhando os medos pouco a pouco, fiquem tranquilos. Por que que a gente está falando dessas inseguranças aqui? Porque se eu sou uma pessoa que vive no medo, eu não sou autêntico, tá? Se eu saio desse medo, eu sou autêntico. Pessoas autênticas são pessoas vitoriosas. Então, será que eu sou essa pessoa autêntica? Né? Ficou aqui no preto, não dá para ver muito bem, mas creio que dá sim. E será que eu sou esse vencedor? Eu consigo? Ou eu estou preso aos meus medos? Essa percepção vai nos mostrar um pouquinho desse caminho. Então, se eu estou preso nos meus medos, sem me autoconhecer, não tem como eu ser autêntico e eu não consigo ser uma pessoa vitoriosa. Lembrem-se que a vitória que nós estamos falando aqui, de conquista interior, não se vincula só ao material. Algumas pessoas vão dizer, ai, mas eu já conquistei tudo na minha vida, né? Se você conquistou tudo na sua vida e não sente nenhum tipo de vazio, parabéns. Mas se você tem conquistas e vive em conflitos, se você não encontrou ainda a paz, apesar de tudo que conquistou materialmente, talvez esteja na hora de aumentar a autoobservação sobre você mesmo e até mesmo sobre essas conquistas, porque talvez as principais conquistas não tenham sido olhadas. E a gente vai trabalhar esse percurso buscando, né, entender esse processo, para que nós possamos ter a compreensão desse medo e ir trabalhando esse percurso, tá bom? Na nossa próxima videolição, videoaula, desculpe, na nossa próxima videoaula, a gente vai trabalhar alguns aspectos que dão consciência sobre essa dinâmica de insegurança. E aí, nós finalmente, né, começamos o nosso percurso, porque a cada aula nós vamos trazer temas que vão aumentar a sua capacidade de autoobservação, aumentar a ampliação da sua consciência para aquilo que está acontecendo e que você ainda não tinha percebido. Calma, tá? Para cada observação, para aquilo que você vai vendo e com paciência você vai construindo, né, a sua segurança psicológica, vai construindo esse aspecto único que é você,
e que, com certeza, nós, porque não fomos ensinados, ainda não entramos em contato com essa integridade, tá bom? Então, atenção a esse processo. Sim, como é que nós vamos fazer isso? Começando a nos auto-observar, tendo paciência, porque nós ainda vamos ter acesso aos instrumentos, mas a ordem agora, né, juntando as duas últimas aulas, a última aula e essa, é tentar observar se eu estou tendo uma postura neutra ou muito crítica e começar verdadeiramente a observar o que está acontecendo comigo aqui e agora. Meus pensamentos, minhas emoções, minhas sensações, as minhas ações. E aí, depois que eu vejo essas dinâmicas, eu vou começar a jogar, né? Entrar no game, vamos entrar na partida, começar esse processo de nos conhecermos em maior profundidade a partir de uma educação para o despertar da consciência. Ok? Então, fico por aqui. Beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau!